Amém? Amém. Aleluia! Ok, peguemos as nossas Bíblias. Vamos abrir rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos. No seu capítulo 13. No seu verso 36. Capítulo 13, versículo 36. 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no seu verso 36. O tempo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A alegria mesmo? Mas eu não estou vendo esta alegria. Senti que a igreja ficou de repente fria. Eu quero que a igreja retoma aquela alegria que nós começamos com ela. Está vivo. Está vivo. Quem é que está vivo? Quem é que está vivo? Se ele está vivo, manifesta que ele está vivo. Ele está vivo, está vivo, está vivo. Glória a Deus. Juventude é. Juventude é. Discípulos for. Discípulos for. O fogo vai. Aonde? Salva de palmas em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Ok, rapidamente estou agradecendo a Deus Pai pela oportunidade que Ele me concedeu para poder estar mais aqui, para poder administrar a sua palavra. E agradecendo também ao meu pai, o reverendo David Futa Simão, que me concedeu também a oportunidade para mim poder estar aqui. Porque se ele não permitisse, eu não poderia estar aqui. E agradecendo também todos os ministros e todos os santos em geral, que estão sentados ouvindo Deus falando através de mim. Amém, povo de Deus. Ok, eu acredito que este é o mês da juventude. Todos os pregadores que passaram aqui disseram acerca da juventude. E hoje é o último domingo do mês de abril. E estamos falando também acerca dos jovens. Caros irmãos e santos que estamos aqui, nós estamos falando sobre a juventude. Enquanto nós falamos sobre a juventude, nós estamos referindo sobre aqueles que têm 18 anos, 20 anos, mas estamos dizendo para todos nós que estamos aqui, eu acredito que todos nós somos jovens. Porque se nós irmos essas horas no Brasil, chamarmos do nosso papá Teca, o velho, ele vai te processar. Ele vai te processar. Porque ele ainda não é velho. Porque ele ainda é jovem. Mesmo o evangelista passivo, você não pode lhe chamar de velho. E menos o nosso papá ancião, você não pode lhe chamar de um velho. É um crime que vocês tiveres a cometer. Porque ele vai te dizer que ele ainda é jovem. E vindo ainda na parte das mamães, aqui não estou vendo nenhuma velha aqui. Todas as mamães são jovens. Por isso, caros irmãos, o mundo que nós estamos a viver, eu agora recebi a inspiração de uma mamã e ele me deu a força que não podemos nos limitar. Devemos a nossa idade. Apenas a nossa idade, nós só vimos o nosso corpo físico. Como é que o corpo está indo? Mas afinal, a idade é a mente. Eu me refiro
de uma mulher que todos nós conhecemos muito bem, que acabou de tomar o posse com 70 italianos para poder liderar uma nação. E não é fácil. Eu não sei se fosse na sua vez e na minha vez, talvez poderia dizer que eu aí já sou velha. E eu tenho marido, tenho filhos. Esses encargos eu não posso assumir. Eu me refiro dessa mulher. Essa mulher, a presidente agora que está governando Namíbia. Essa senhora Memi Natumba é uma senhora de 70 italianos. Nós podemos lhe chamar um idoso. Mas ele assumiu a presidência e ele está liderando. Por isso, hoje, Deus veio falar. Não veio falar só apenas com criança de 15 anos, 20 anos, não. Mas ele veio falar para todos nós que estamos aqui presentes. E Deus veio te dizer que você ainda é jovem. Que você deve se levantar para você poder servir a sua geração. Glória a Deus. Hoje não é um culto normal. Hoje Deus vai levantar jovens. Aqui hoje as cadeias devem cair. Você que pensa que é uma mamã, que dizes que o tempo já passou, mas Deus está te contando que ainda és um jovem. Deus quer que hoje que você se levanta como jovem que você é. Hoje Deus vai te dizer, como papa que você é, que você ainda é jovem, se levanta e serve a sua geração. Filhos de Deus, a quem que eu posso me referir mais? O Donald Trump, Joe Biden, que acabou de sair na presidência. Há quantos anos que eles tinham? No meio de nós, quem tem anos que o Joe Biden tinha? Pode colocar a sua mão para me dizer que ele já é velho. Mas ele estava a governar. Enquanto nós no Evangelho, por que estamos se limitando? Onde nós acabamos de ler, é o apóstolo Paulo, que estava dando testemunha, que estava dando um bom testemunho acerca de Davi, aquele que serviu a sua geração antes dele poder dormir com seus pais. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Por isso, hoje, o nosso tema é jovem. Você, jovem, ou você serve a sua geração, ou ele engole. Amém. Jovem serve a sua geração. Mamãe serve a sua geração. Ou ele vai te engolir. Papá serve a sua geração. Ou ele vai te engolir. A Bíblia nos fala. Davi foi testemunhado pelo apóstolo Paulo. Porque ele serviu. E todos nós, hoje, se falarmos numa criança da escola dominical, quem foi o homem que lutou com Golias? Ele vai te dizer foi o Davi. Porque foi um homem que serviu a sua geração. E ele marcou a sua época. Eu não sei, mamãe que estás aqui, papá que estás aqui, jovem que estás aqui presente, aonde é que você estás a servir a sua juventude? Aonde é que você estás a marcar a sua geração? Hoje temos dois tipos de jovens. Aleluia, jovens. Amém. Eu estou me referindo a toda a igreja, somos jovens. Porque se dissermos jovens, eu também já não estou mais na casa dos jovens. Porque já estou acima dos 48 anos. Mas eu me conto que ainda sou jovem. E eu devo servir a minha geração.
Porque se eu não servir a minha geração vai me engolir. Por isso, sirva a sua geração. Como é que você está a servir? Muitos podem dizer: como é que eu vou servir a minha geração? Porque eu não sei o que fazer. Mas deixa eu te dizer hoje: sirva a sua geração servindo a Deus no caminho de cantar e no coro. Você vai deixar um bom testemunho. Serve a Deus no grupo Ana. Você deixarás uma marca. Eu quero te dizer hoje: tem jovens que saíram aqui no meio de nós, que já não estão mais conosco. Como a introdução que o nosso cooperador e Francisco Paz fez no primeiro domingo do mês. Sempre que nós cantamos o hino do Siloé, enquanto nós estamos a cantar os hinos do Siloé, nós sempre contamos desse jovem que estava no meio de nós. Porque eles marcaram a sua geração na Mispa, no caminho do coro. Eu não sei. No dia que você passar aqui no Mispa, qual é o testemunho que você vai dizer? Que vai deixar? Qual é a testemunha que você vai deixar? Hoje temos dois tipos de jovens. Jovens, preste bem atenção. Este mundo, temos dois tipos de jovens. Que eles estão impactando esta geração. Primeiro, temos os jovens, os que estão sendo usados por Deus. Que estão marcando a geração que lhes pertence. E temos também outro tipo de jovens que o diabo está usando. Agora, eu não sei. Em que lado você está? No lado de jovem que o diabo está usando? Ou estás no lado do jovem que Deus está usando? Mas eu quero te dizer nesta manhã: não esteja ao lado daqueles que estão servindo ao diabo, mas esteja ao lado daqueles que estão servindo Deus. Porque se estiveres ao lado daqueles que estão servindo Deus, você vai impactar a sua geração. Mesmo que passares hoje, você vai marcar a sua geração. Querido irmão, o tempo é este. O tempo é este. O amanhã não é nosso. O amanhã não nos pertence. Só pertence ao nosso Deus. Hoje tens a força, mas amanhã não terás a força. Hoje tens força de dizer Doremi, mas amanhã não terás a força de dizer Doremi. Enquanto tens essa força, levanta-te, serva a Deus, impacta a tua geração. Onde você estás, deves representar que na verdade que você és um jovem. Não nasceste por acaso, mas nasceste para um propósito de Deus. Que você tens um propósito. Você tens algo que você tens que concretizar neste mundo. Antes de você passar, como é que você está a servir? Como é que eu estou a servir? Não pensa como o irmão Patrício disse que lá la pecola mukezabitide. Não. Não pensa como o irmão Patrício disse, dormir e acordar. Não é hábito, irmãos. Podes dormir pensando que amanhã eu vou me arrepender, eu fazer aquilo e aquilo, e você dormir e não acordar mais. Como é que vai deixar? Qual é o testemunho que você vai deixar? Eu quero te dizer nesta manhã, você que é jovem que estás aqui,
Deus não te chama para seres escravo do pecado, não. Deus não te chama. Mas Deus quer que você seja o instrumento da glória. Deus quer que você seja o instrumento da glória nas suas mãos. Por isso, no livro de Zacarias, onde nós acabamos de ler, foi um anjo do Senhor falando: corra, corre. Diga a este jovem. Hoje também Deus está dizendo através da sua palavra que corra, que corra. Diga a este jovem. Você é jovem. Levanta-te. Sirva a sua geração. Você não foste chamado para seres o escravo do pecado. Irmão, se você não levantares, o pecado vai te dominar. Ou você levanta, ou o pecado te domina. Ou você levanta, sirva a sua geração, ou essa geração vai te engolir. Quem quer que a sua geração lhe engole? Quem quer que a sua geração lhe engole? Levanta-te. Eu quero te dizer, nenhuma obra neste mundo que é fácil. Mesmo acordar e ir ao mercado é difícil, né? Não é difícil? Mesmo acordar e para ir trabalhar é difícil. Todo trabalho é difícil. Até as mamães para trazerem a vida neste mundo é difícil. Às vezes a mãe vai, o filho fica. E quanto à obra de Deus? Aonde é que você vai encontrar um trabalho leve? Mesmo o trabalho do diabo. Até eu digo que do diabo é mais pesado. Porque ele pode te dar agora, depois mais tarde, o que ele, as leis que ele vai te dar, será ainda mais difícil. Por isso eu quero te dizer, levanta-te, domina esta geração. Porque você ainda é jovem. Levanta-te, impacta. Olá, eu sempre me refiro de uma senhora. Essa mamã agora, se ele entrar aqui, algumas pessoas vão sorrir, porque conhecem ela. Mas algumas pessoas só escutam pelo nome, porque ele marcou esse centro e a nossa sede. Ou Assembleia Cristã em geral. Mas se o pastor levantar aqui e ele apresentar essa senhora, ele disser que essa é a nossa mamã Emma, eu acredito que todo mundo vai se lembrar. Vão dizer, essa aqui é a mamã que sempre fala. Porque foi uma mamã que marcou a sua época, na sua liderança. Por isso ele não está apagado nas nossas memórias. Ele sempre é lembrado. Em todos os momentos nós lhe lembramos, porque ele marcou a época que ele liderou na sede Mispa. E a sua vez, como será? Como serás lembrado? Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Mas Deus está chamando. Deus está chamando. Deus está divertindo. Para que os jovens acordem. Não importa quantos filhos que você tem. Talvez poderás dizer, eu sou limitado porque tenho filhos. Não.
Os filhos não podem te limitar e você marcar a sua época. Bana bakoki limiter to po o marquer époque na yo. Você tem que se levantar. Esse é o dele. Se você não marcares Ce qui o marquer a sua época, époque na yo. se não servires, E ce qu'on servir te então ele vai te engolir. époque na yo. Para ele não te engolir Ko époque me na yo te. e ficares no anonimato, Pero sala mutu yebanite. sabe que tem muitos que passaram aqui no centro Mispa. Izaba de gomin ba de ka na mispa. Alguns até não são lembrados, Mingi kutu ba yebanite. porque não marcaram. Ko ba marquer te. Mas tem alguns, Mais ça va misu. mesmo na sepultura, Même kuna na kunga. eles marcaram a época. Ba ko ba marquer te époque na ba. A nossa avó Nzola, Avant na biso nzola. mesmo com a idade dele, Même na âge wa zakina ngo. mas marcou a sua geração. Ayebaki ko marquer génération na. Foi uma avó, Kazaki koko. aquele que servia. Ayebaki ko servir. Mesmo já não tinha mais aquela força de limpar as cadeiras, Même zakina makasi suka. mas ele se dedicou a limpar as cadeiras. Mas você ainda tem força para limpar as cadeiras, mas não quer marcar a sua geração. Em que você vai marcar? Essa é a obra que temos que ver. Tem trabalho para nós cantarmos. Temos o trabalho da limpeza. E poderás marcar a sua geração acerca da limpeza também. E serás sempre lembrado. Deixa eu te dizer. Algumas pessoas só se lembram da pessoa quando ele lhe oferece uma coisa grande. Mas uma pessoa que lhe dá coisa pequena, ele não lhe lembra. Mas deixa eu te dizer. Hoje, se você ouvires a voz de Deus, que Deus veio falar contigo, que levanta, sirva a sua geração. Não importa o trabalho que tiver na igreja. Você venha, faça. Eu vou te dizer. Você vai marcar a sua geração. Talvez o pastor não vai reconhecer. Talvez os líderes, os diáconos não vão reconhecer. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que vai fazer que um dia que as pessoas se lembram de ti através do seu trabalho. Por isso, trabalha enquanto é cedo. Porque se chegar à noite, você não terás mais como. Ontem eu fui participar em um óbito. Aquela senhora faleceu com uns 70 e tal anos. Mas a testemunha levaram aquela senhora, o velório passou na igreja. Contaram a história daquela senhora. Foi uma senhora que começou que fundou a escola dominical. Foi a senhora que fundou os coros. Estou falando da igreja Golf 2 Yeba. Mas até o presente momento que ele morreu, com a idade que aquela senhora tinha, até os reverendos pastores da igreja Yeba estão chocados com a morte dessa mamã. Porque estão a dizer que perderam grande pessoa. Será que na sua vez, quando morrer a Mispa, também vai sentir um vazio grande? Aleluia! Juventude for! Juventude for! Será que vamos sentir também esse vazio? Olha, deixa eu vos dizer uma coisa. A verdade tem que ser dita. Mesmo que nos doer. Mas temos que falar essa verdade. Olha, tem pessoas que estão na igreja. Se ele morrer agora, talvez a igreja só vai lamentar porque deixou o banco vazio. Mas no impacto de serviço, ele não vai deixar o vazio. Mas tem pessoas aqui na igreja. Essas horas, se nos anunciarem que ele acabou de partir,
A igreja vai chorar. Aí só vão dizer, aqui no Copema na químia, não estamos fazendo limona. Só vão dizer que deixa morrer em paz porque Deus recebeu a sua alma. Mas todo mundo vai sentir. Todo mundo vai chorar. Porque são pessoas que marcam Deus. E marcam também o pastor. Para vos dar um exemplo concreto, eu vou vos dar esse exemplo. Pastor, eu vou dar esse exemplo para nós levantarmos, para nós servirmos a nossa geração. Mas não atropeça, por favor. Não atropeça, por favor. Estamos a falar. Marca a sua geração. E sirva a sua geração. Essas horas, que o diabo seja surdo. Se Deus receber a nossa mamadindanda, a igreja mispa vai chorar. Até o pastor, o coração será partido. E eu incito, estou aqui, eu vou chorar muito. Porque essa igreja aí o lixo vai encher. Porque uma mamãe que está marcando a sua geração, fazendo a limpeza. Ele não prega. Ele não modera, mas ele marca a igreja fazendo a limpeza. Mas a igreja tem tantas mamães, não estão marcando a época. Mas ele sabe reconhecer. Quando ele sentir que caiu chuva, a igreja já encheu. Eu tenho que varrer. Porque é o trabalho dele. É onde ele está marcando a sua época. Mesmo que ele não tiver, ele será contado e será lembrado sempre na história de Mispa. E a na sua vez, como é que vamos te lembrar? E eu quero te dizer, em breve, vou deixar a igreja Mispa. E eu sei que também serei lembrada. Em todo momento. Eu serei sempre lembrada. E sempre eu faço rir os cooperadores todos. Em momento que o pastor tiver para levantar para pregar, sempre todo mundo vão lembrar. Interprete na azate. Estou marcando a minha época. Eu não sei como é que você está a marcar. Por isso eu vim te dizer hoje. Marca a sua época. Olha, marcando a época não é fácil. Servir a Deus para deixar o testemunho não é fácil. Irmãos, então o evangelho se passe. Hoje eu estou pregando a mensagem factos reais. Amém, povo de Deus. Hoje é factos reais. Em todo momento que tivermos que lembrar os coros, vamos sempre lembrar o primeiro técnico deste coro foi o evangelista Passeio. Mesmo que vire um outro técnico, porque ele também está marcando a sua geração no caminho do coro, mas ele está marcando. Agora você está a marcar como? Mama, como é que você se sente quando você vem na igreja? O pastor sempre fala. E pela idade dele também, ele pode também não fazer. E sentar também. E ele só mandar. Mas ele sempre fala. Eu quero marcar. E uma vez eu comecei a dizer para ele. Se for para nós fazermos autobiografia do reverendo David, do reverendo David, mas não vai morrer agora, só estou a me referir. Significa, deve buscar pessoas que estão próximo do reverendo David, nem qualquer pessoa que vai fazer essa biografia. Porque ele é pastor e Dudu faz tudo. Ele faz tudo. E na biografia tem que entrar.
está marcando a sua geração. E quanto você? Como é que estás a marcar a sua geração? Deus quer hoje. Levanta-te. Marca a sua geração. E tem pessoas também que marcam a geração nas finanças. Porque mesmo pastores sabem. Não, se a mamã fulana vir, então esse problema será resolvido. Ele não prega, mas com as suas finanças, ele está marcando a sua geração. Agora você está a marcar a sua geração em quê? Em que estás a marcar a sua geração? Marca a sua geração. Se não marcares, essa geração vai te engolir. E eu acredito que ninguém quer que essa geração lhe engole. Não vem só para ser sua assistente, mas marca a sua geração. Onde você estás primeiro. Amém, povo de Deus? Amém. Tens que marcar a sua geração. Onde você estás. Para que os que virem, para poderem anunciar aquilo que você fez. É aquilo que nós lemos no Atos dos Apóstolos. Davi marcou. Serviu. E o apóstolo Paulo começou a exortar aquilo. E hoje também Davi não está conosco, mas Davi é você e eu. E Deus quer que você marque a sua geração. Falamos sobre a Débora. Débora já não está mais aqui, mas a Débora é a mamãe que estás aqui presente hoje, que tens que se levantar para servir a sua geração. Queridos irmãos, sabe quantos e quantos que querem servir, mas não tem onde servir? Mas você tem privilégio para poder servir, mas não quer servir. Uma vez eu estava falando com uma mamãe. Essa mamãe me disse: mamãe evangelista, vocês têm a graça de servir. Disse, onde nós estamos? Disse, nós só estamos limitados só no culto das mamães. Não podes passar à frente onde os homens estão para poder pregar. Disse, esse debate já passou. Disse, mas o líder máximo não quero reconhecer. Disse, por isso vocês têm uma graça. Ele estava nos conselhar, eu e a diaconisa Paula. Disse, por isso servem. Eu vindo na escala, a tristeza, pessoas que querem servir, mas não tem onde servir. Eles não têm onde servir. Mas tem pessoas aqui que têm privilégio de poder liderar, de poder pregar, de poder fazer tudo. Mas ele não quer se aproximar. Ele está fugindo. O que está te fazendo fugir? Deus quer marcar sua geração. Você tem a oportunidade de servir. Sirva a tua geração. Porque esse tempo Deus está chamando com toda a pressa. Porque o chamamento é urgente. Esse chamamento é urgente. Quando nos fala em uma emergência, é caso e a morte. Hoje, a vida que estamos a viver é uma urgência. Porque não sabes o que pode estar acontecendo o dia da manhã. Amanhã podes apanhar um AV, não vais conseguir mais de vir. Podes morrer, não vais conseguir mais de servir. Agora, por isso Deus está te chamando com uma emergência. Não importa a dificuldade, mas levanta, marca a sua geração. Todos que marcaram as suas gerações, se leres a história, também passaram em grandes dificuldades. Eu quero te dizer, com dor no coração,
Não sejas egoísta. Kozala egoísta te. Porque eu estou a sofrer. Ngai nazosufrir. Como estou a sofrer, as perseguições que eu estou a passar, por isso não posso servir mesmo. Por isso não me sinto mesmo completo de se levantar diante do povo de Deus. Mas deixa eu te dizer, não é por nós, não é por nós, mas é por o sangue de Cristo Jesus. É por Jesus que venceu na cruz. E nós hoje estamos aqui. Cada um de nós tem as suas preocupações. Cada um de nós tem os seus problemas. Cada um de nós aqui tem os seus familiares. Cada um de nós tem os problemas na família. Mas deixa eu te dizer, divide o seu tempo. Se hoje Deus te chamar, tudo vai ficar. O que vai servir na obra do Senhor é que será contado. Por isso, meu irmão, começa agora refletir a sua vida. E eu também começarei a refletir a minha vida. Deus está procurando jovens que digam: eis-me aqui. Isaías 6:8. Deus não procura perfeitos. Deus não procura indisponíveis. Mas apenas Deus está procurando os que estão preparados com coração sincero, para que eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Quem poderá dizer nesta manhã: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Quem vai dizer nesta manhã? Se Deus te chamar, será que você vai fugir? Lídia, se Deus te chamar, vai fugir? Malungo, se Deus te chamar, vai fugir? Eu não sei se Deus te chamar, se você vai fugir ou não. Se Deus te chamar, vai fugir ou vai dizer: eis-me aqui? Deus quer que você diga: que eis-me aqui, Senhor. Uma geração só muda quando alguém se levanta. Uma geração muda se uma pessoa se levantar. Igreja de Mispa, a nossa igreja vai se levantar se uma pessoa se levantar. Ele tiver aquela vontade: eu quero cantar no coro. A igreja vai mudar. É fácil a nossa igreja ter vários coros. Essas igrejas que nós vimos, igreja Yeba, tem coros homens, coro das mamás, 5, 4 coros. Dentro de uma paróquia, mais de 7, 8 coros. Porque alguém se levantou. Quando alguém se levanta, tudo muda. Tudo muda. A diferença acontece se você não se levantar. Se eu também não me levantar, a igreja Mispa não vai apresentar a diferença. A igreja será de forma que é. Mas alguém tem que se levantar, que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou servir na intercessão. Eis-me aqui, Senhor, eu vou
servir na evangelização. É só assim que vamos ver a mudança. Deus quer a mudança. Por isso está chamando a todos nós que nos levantemos para marcarmos a nossa geração, a nossa época. Esta época te pertence. Esta época te pertence. Quem vai dizer agora que esta época me pertence? Quem vai dizer que esta época me pertence? Onde você está? A época te pertence, marca a geração. No departamento onde você está, a época te pertence, marca a diferença. Uma boa atitude, uma boas obras, deixa boas lembranças, para que um dia as pessoas lembram de ti e Deus também lembra de ti. Mesmo que tiverem vida, mesmo que não tiverem vida, Deus sempre lembrará de ti. Fechemos nossos olhos. Davi foi marcado. Hoje haverá marca espiritual aqui. Se você quer servir a sua geração, levanta a mão e ore com intensidade. Mama Luvuma vai nos levar no hino. Cantar. Este louvor começa a pensar o momento. E vai levantar a sua mão. E vai orar com a intensidade.